Qual tema a gente pode escolher para escrever o nosso poema? Nessa aula eu vou te contar três temas que a gente pode chamar de temas infinitos. Por quê? Porque a partir de cada tema você pode escrever inúmeros e inúmeros poemas. Você pode pegar um tema só e escrever um livro inteiro sobre esse tema. Então fica aqui até o final, porque você vai gostar muito dos temas que eu vou trazer. E quem sabe vai até resolver escrever um livro de poemas. E quando a gente vai escrever um livro de poemas, é muito bacana quando dentro de um livro só, todos os poemas se relacionam entre si através de um tema, né? Através de uma base ali, uma coluna vertebral. Então fica muito bacana. E essa dica serve muito também para quem é professor e precisa trabalhar na escola sobre poesia. Então, para que nenhum aluno escreva poema muito igual ao outro, o professor pode estabelecer um desses temas e cada aluno vai, né, andar por um caminho que é individual, na verdade, né, que ele mesmo vai fazer aquilo ali com muita propriedade e individualidade. Então é muito bacana levar para a escola um desses três temas e a professora fazer mural, a professora fazer livro também. Olá, eu sou Julieta de Souza, professora de língua portuguesa. Aqui nesse canal, gente, nós temos o intuito de colaborar para que você possa escrever melhor. E é por isso que aqui na nossa aula a gente tem a playlist como escrever poemas, como escrever crônicas, como escrever memórias literárias e outros gêneros. Temos que estar em constante evolução, sempre treinando e aprendendo sobre a nossa língua se a gente quer escrever bem, não é? E também aumentar o vocabulário, claro, então é por isso que aqui a gente tem uma playlist para você aumentar o vocabulário. Então depois maratone o nosso canal aí para você ficar cada vez melhor e escrever cada vez textos mais bonitos. Essa é a minha missão, ajudar você a escrever melhor. Vem comigo aqui para esse canal, porque todo o conteúdo aqui, ele é produzido justamente para te ajudar a escrever mais e a escrever melhor e a escrever textos de qualidade, textos que vão ficar eternizados. E eu vou te contar um segredinho, tá? Se quer que o seu poema fique eternizado, que ele vire uma palavra que você soltou no mundo escrevendo, e depois que escreveu, ele vai repercutir, né, pelo tempo, pela eternidade. Escreva sobre algo bom e algo belo. Escreva sobre o bem que está dentro de você. Eu repito muito isso no canal. Por quê? Porque isso realmente é o que sustenta a poesia. É a verdadeira poesia, viu, gente? Aqui eu estou tratando do termo poesia, se referindo à sensação, aos sentimentos que são despertados dentro da gente, tanto aquilo que a gente sente na hora de escrever, quanto aquilo que a gente sente na hora de ler um poema ou de contemplar qualquer outra obra de arte. Bem, o primeiro tema que é infinito para a gente escrever poemas é sobre a natureza. Isso mesmo, a natureza é o primeiro e o mais importante tema para se escrever poemas. E por que isso? Porque a própria natureza, gente, ela já é um verdadeiro poema. Na verdade, ela é um livro gigantesco de poema com inúmeros e inúmeros capítulos. E a cada capítulozinho a gente pode escrever um poema. Olha só como é infinito esse tema. A gente pode escrever quantos poemas a gente quiser. Se você quiser escrever um livro só de poemas com esse tema natureza, você vai conseguir. E vai conseguir fazer muito bem. Aqui no canal a gente tem técnica de como escrever poemas, então depois você confere lá. Mas esse tema, como é que a gente consegue fazer ele ficar infinito? Basta a gente ir observando os detalhes da natureza. Hoje eu vou escrever sobre aquela flor amarela. Então, aquela flor amarela vai ser o meu objeto de contemplação. Eu vou olhar para aquela flor, eu vou ficar refletindo como essa flor toca a minha sensibilidade. O que eu posso descobrir com esse elemento da natureza tão maravilhoso e tão belo? Gente, a poesia, ela está interligada. Ela, na verdade, só acontece, a poesia dentro de um poema. Se quiser saber a diferença entre poema e poesia, aqui no canal também tem vídeo, eu vou deixar o link na descrição. Mas a poesia, ela só acontece dentro do poema
Como? Se eu me conectar na hora de escrever com o que é bom e belo. Então, se eu conseguir me conectar com o que é belo, com o que é bom, com aquilo que é mais puro, o meu poema vai ser, sim, mais cheio de poesia, vai ter chance de ter poesia e vai ser mais sensível. Então, hoje você escreve sobre a flor, amanhã sobre o céu. Nossa, que é uma coisa mais maravilhosa do que você deitar ali no chão numa grama, ou então pela própria janela do apartamento, você contemplar o céu. Ficar olhando por um bom tempo aquele azul. O que essa cor azul significa? Como ela toca seu coração, como ela toca o seu sentir, aquelas nuvens em movimento, em constante transformação. Olha só, o céu nos fala de quê? Nos fala da lei de movimento, né? Que é essa lei do universo. As nuvens em constante movimento não ficam paradas. O céu, cada minuto é uma paisagem diferente, assim como é a nossa vida. Então tá vendo como que em cada elemento da natureza a gente pode aprender algo que se relaciona com a nossa vida? Então, assim, eu posso escrever amanhã sobre uma árvore, depois de amanhã sobre a montanha, sobre uma formiga, sobre um elefante e assim sucessivamente, infinitas possibilidades para eu escrever um poema sobre a natureza, sobre as galáxias, sobre a estrela e sobre mim, né? Porque eu também sou parte da natureza, você também é parte da natureza. Bem, então esse é o primeiro tema, tá vendo? Que você pode escrever poemas infinitos sobre ele. Você pode se propor, não, vou escrever um livro de poemas e o meu livro de poemas vai se basear, então, na natureza. Infinitas possibilidades, ele é magnífico esse tema. Com certeza você vai escrever lindos poemas. Esse tema aqui agora, ele é bem especial e ele colabora muito para que a gente faça poemas incríveis, mas que também a gente olhe mais para a nossa vida e dê mais valor para ela. É o cotidiano. Escrever sobre o cotidiano. Tudo que me rodeia e tudo que faz parte do meu cotidiano eu posso escrever. Por exemplo, como é tomar o café da manhã com a minha família? Eu posso escrever um poema sobre essa questão que inclui o tema cotidiano. Como é estar com a minha mãe? Como é fazer a minha caminhada, né, matinal? Então, gente, tudo aquilo que se relaciona ao cotidiano, aqueles detalhes, né, café da manhã, um almoço, arrumar a casa, fazer uma caminhada, trabalhar, estar com a minha família, são coisas infinitas. Apesar da gente viver todos os dias uma determinada rotina, a rotina nunca é igual. Então eu posso escrever hoje café da manhã com meu filho, amanhã eu posso ter um outro sentimento diferente, escrever de forma diferente, porque eu tomei o meu café da manhã na minha própria companhia. E assim sucessivamente. Então, são temas infinitos. É só você sentar todos os dias, você pode escrever um poema com esse tema. Olha que bacana. No dia de hoje, o que foi mais significativo para mim? Onde eu encontrei o belo, bom, onde eu senti ali no meu coração algo de maravilhoso me tocar. Nesse meu dia, ali eu vou sentar e vou escrever. E não vem me dizer que não tem nada de bom na sua vida não, tá bom? Eu desconfio, na verdade, que você, se achar que não tem nada de bom na sua vida, é porque você não está olhando com aquele olhar de poeta. Porque o poeta não precisa ser depressivo, gente. O poeta ele não precisa olhar para o lado negativo da vida. Porque se eu, enquanto poetisa, eu for olhar para o que está ruim na minha vida e for escrever sobre aquilo num tom de reclamação, reclamar é clamar mais para mim daquilo que eu estou reclamando, não é? Eu estou clamando, reclamar duas vezes. Então, reclamar em forma de poema, eu vou atrair mais daquela coisa negativa. Então, o que eu quero? Eu quero atrair coisas boas para a minha vida. Então, eu vou olhar para o que é bom, para o que é belo. Eu vou valorizar as pequenas porções de bem da minha vida e posso cantar essas pequenas porções de bem em forma de poema. Olha, eu conto com a sua ajuda para a gente transformar, para a gente inundar esse mundo de poesias que traduzem o bem e o belo, que traduzem uma mensagem positiva, viu, gente? Porque de negativo já basta, não basta?
o negativo precisa sim, a gente precisa, na verdade, olhar para ele. Mas olhar com aquele olhar crítico e com aquele olhar de quem vai resolver a questão. E não com o olhar de quem vai ali ficar chorando por aquela questão negativa, por aquelas mágoas, e vou chorar em forma de poema. Por favor, isso não. Aqui nessa aula você está reparando que todos os temas eles têm muita relação com a realidade, porque o poema ele deve estar muito conectado com a nossa realidade, porque a nossa realidade ela pode ser cada vez mais poética, cada vez mais sublime. Basta a gente aprender a olhar as coisas com mais amor, com mais afeto, com mais atenção, não é? Olhar com bastante atenção para o bem e para o belo em cada detalhe da vida. Um outro tema que você pode escrever, até um livro de poemas, porque dá pra gente fazer poemas infinitos, é com o tema pessoas. Então, você pode escrever, por exemplo, um livro em que cada página tem um poema e cada um desses poemas vai homenagear uma pessoa da sua família, um amigo, um ente querido. Então, essa é uma possibilidade. Então, todas as pessoas à sua volta, e aí é um ótimo exercício, um excelente momento para a gente treinar o nosso olhar, para olhar para as virtudes do outro. O que aquele outro tem de tão belo, de tão bom, que pode me ensinar algo e colaborar comigo e colaborar com quem lê meu poema, não é? Porque, gente, nós vivemos numa sociedade, nós sabemos disso, em que a gente olha para o outro e já vai logo vendo o lado negativo dele, não é isso? Então vamos treinar o nosso olhar, vamos olhar para as pessoas à nossa volta com um olhar de poeta, com um olhar voltado para o bem e para o belo. Você está me vendo repetir aqui nesse canal isso várias vezes. Quer fazer poesia? Então precisa olhar para o que tem de bom e de belo naquele objeto que você vai contemplar para você ter inspiração para escrever. Porque senão você vai fazer um mero poema e não vai fazer uma poesia. Por que tem gente que lê um poema e fica emocionado e sente um êxtase até? Porque aquele poema está aproximando as sensações, os sentimentos da pessoa do que há de mais puro e bem, e bom e belo. Vai nos aproximar daquilo que a gente tem de mais gostoso dentro da gente, que é o nosso lado bom. Além de escrever poemas sobre as pessoas que você admira, sobre as pessoas que são seus familiares, você pode fazer poema também de personalidades, você pode fazer poema de pessoas desconhecidas. Pode fazer um poema, por exemplo, pegando as profissões, né? Você pode também tentar generalizar, por exemplo, fazer um poema sobre as crianças, os jovens, os idosos e por aí vai. Eu tenho certeza que você vai olhar à sua volta e vai encontrar muitas e muitas pessoas sobre as quais você vai poder escrever um poema sim. Gostou desses 3 temas para você fazer poema? Então, quem sabe agora é hora de você começar a escrever o seu livro? Espero você nas aulas de como escrever poemas. Beijinhos!